receber. As pesquisas revelam, e a literatura especializada corrobora a afirmativa que, na avaliação negativa ou positiva, otimista ou pessimista que se pode fazer do quadro da educação brasileira, o professor sempre esteve na berlinda. Professora, o que é professor? O professor, ele é um profissional. Ele não é um cuidador, ele não é babá, ele é um profissional. E é um profissional do ensino, no meu entender. Que é o que diferencia esse profissional de outros profissionais que trabalham com educação não formal, que trabalham em outras áreas, tá certo? Quer dizer, o que distingue o professor, primeiro, que ele trabalha na escola, e segundo, que ele é um profissional do ensino. Bem, a senhora apresentou, e é de conhecimento geral, porque está aí na internet, está divulgado, 8 desafios altamente pertinentes à formação dos professores no Brasil. Nós gostaríamos de saber o seguinte: frente às propostas feitas pela senhora, qual é a leitura que a professora faz da relação política educacional e sala de aula? Eu acho que as nossas políticas educacionais não têm se voltado propriamente para a sala de aula. Nós temos amplas políticas de avaliação, políticas de projetos. Acho até que nós não temos uma política educacional claramente colocada, nem no nível do governo da União, nem no nível dos estados e muito pouco dos municípios. Vou dizer que todos os estados não têm elaborado propriamente uma política, mas a gente não encontra essa política expressa num documento. Então você não vai achar no Ministério da Educação um documento que diga, olha, política do Ministério da Educação centra-se nessas e nessas ideias, centra-se neste ou neste diagnóstico e vai desenvolver ações em 3 eixos, 4 eixos, 5 eixos. Não. Nós vemos atuações esparsas, fragmentárias, tá certo? Claro que elas podem ser chamadas de políticas e elas se traduzem em políticas na medida em que elas viram projetos de ação, em que elas têm orçamentação, em que você tem essa distribuição orçamentária para que certos projetos se conjuguem. Mas nós não temos uma política articulada, né? Nós não temos também aquilo que a LDB coloca muito claramente, né? Vou fazer um parênteses. Na medida em que a nossa Constituição Federal de 1988 chamou a atenção de que nós somos uma federação em que há 3 entes federativos: a União, os estados e os municípios, com equivalência de posição na federação. Essa é a grande novidade da Constituição de 88. Nós continuamos ainda com o pensamento hierárquico, né? Com o pensamento centralizador. Mas a nossa Constituição, ela é descentralizadora. E ela atribui à União determinadas responsabilidades, aos estados outras responsabilidades e aos municípios outras responsabilidades, nas diferentes áreas em que o Estado deve intervir. E isto na LDB depois vai ficar muito claro, tá certo? Que se atribuiu à União cuidar sobretudo das diretrizes curriculares para todos os níveis e cuidar sobretudo do ensino superior. Atribuiu aos estados cuidar sobretudo do ensino médio, podendo complementarmente cuidar do ensino fundamental. E atribuiu aos municípios, e isso é novidade, tá certo? Cuidar da pré-escola, da educação infantil, portanto pré-escola e creches, e dos primeiros anos do ensino fundamental. Então, as responsabilidades estão bem distribuídas. Há uma descentralização, né, que toma sentido na medida em que na discussão da Constituição de 1988, a discussão era que se nós continuássemos pensando um país tão desigual, tão diferente, né, como se ele fosse uma coisa homogênea,
e nós não alcançaríamos o desenvolvimento desejado, né, pelos nossos constituintes, pelo povo que elegeu os constituintes, que elegeu os deputados, né, e os senadores que fizeram esse trabalho e as comissões que trabalharam nisso. Então, a ideia dessa descentralização, ela era para melhorar a condição de ensino, porque como que a comunidade pode cobrar da União coisas que ela não fez? O ministro da Educação é um ser quase inacessível para essas populações. Também o presidente da República. No entanto, o prefeito e os vereadores são seres muito acessíveis. Então, a ideia era que as populações das cidades poderiam atuar mais diretamente com os prefeitos, com o secretário de Educação Municipal, né, no sentido de exigir melhor educação, de coparticipar nos processos educativos, né, cabendo à União um papel de complementação, especialmente para as regiões mais carentes, né, e de suporte financeiro. Mas há um artigo na LDB, voltando ao que eu queria falar, que diz o seguinte, que dever-se-ia desenvolver processos de articulação entre os três poderes. E que esses processos de articulação, eles mereceriam uma regulamentação. Nunca isto foi tocado. Tá? Então, a forma de você articular, por exemplo, processos da saúde, processos do transporte, processos da educação, nos três níveis, nunca se fez essa regulamentação. E isto seria papel do Congresso Nacional. Né? Claro que pode ser estimulado pelo Executivo, seja pelo Presidente da República, seja pelo Ministro da Educação. Mas essa ideia de desenvolver, né, um consenso em torno de como essa articulação deve se pôr, nunca foi uma discussão posta. Nós tendemos mais a levar para o caminho de uma centralização excessiva, no meu entender, o que pode prejudicar, eu acho, certos processos educativos que exigem assim uma presença muito forte, né, ali para seu encaminhamento, monitoramento, tá certo? Não dá para o Ministério da Educação ficar olhando o que os municípios estão fazendo, a extensão desse país, o volume de alunos, o volume da... Então, mas essa articulação, união, estados e municípios, ela necessitaria ser feita. E eu acho que isso só pode ser feito no dia em que nós tivermos um consenso político de que educação é uma questão suprapartidária. Se nós não assumirmos um consenso de que educação é uma questão suprapartidária de interesse vital para o país, tá certo? Nós não caminharemos para discutir essa articulação de modo conveniente, porque a articulação, ela presume que não haja um mandando no outro, tá? Ela não presume uma hierarquia de poder, ela presume, sim, como que você vai cooperar, tá certo? Nesses três níveis. E isso é uma discussão difícil, eu acho, na cultura brasileira e na cultura política.